Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo. Olá, será que é possível garantir o equilíbrio na relação controlador-titular quando o controlador seleciona como base legal para tratamento de dados pessoais o seu legítimo interesse? Bravo, bravo. Max cambalhota, esse cambalhota. Bravo, bravo. Eu vou popotizar você. Eu domino você. Eu domino você. É claro que não é preciso fazer nenhum tipo de pirueta, nem tampouco popotizar ninguém, né? A LGPD traz dispositivos que permitem avaliar o interesse legítimo do controlador e também há alguns testes de proporcionalidade que são feitos para garantir o equilíbrio e até a utilização da base legal chamada de interesse legítimo do controlador. Agora, será que esse mesmo equilíbrio é possível ser alcançado a partir da utilização de dados de acesso público? É isso que nós iremos ver no vídeo de hoje, então fica comigo. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Compliance Mais. Meu nome é Eduardo Nunan e esta é a série LGPD+. Muito bem, meus amigos. Então nós hoje iremos avaliar o legítimo interesse do controlador, em especial sobre dados de acesso público. Eu trouxe aqui a extensão do vídeo passado, onde eu falei sobre transparência pública. Então eu trouxe o mesmo caso para avaliarmos a reutilização desses dados para uma nova finalidade conforme é previsto ou autorizado pela LGPD. Então, o ponto é, posso utilizar os dados de acesso público para outras finalidades? Que no caso do vídeo anterior foram dados de contra-cheque que eu trouxe também para ser avaliado no caso concreto aqui. Então, o artigo 7º, no seu parágrafo 7º, ele diz o seguinte: o tratamento posterior dos dados pessoais a que se referem o parágrafo 3º, e aqui ele menciona sobre os dados de acesso público, e no parágrafo 4º, os dados que são manifestadamente disponibilizados pelo próprio titular. Então, o artigo diz que poderá ser realizado para novas finalidades. Então, a gente já observa que é possível sim fazer a reutilização desses dados, empregando em uma nova finalidade, ou seja, realizando o seu tratamento para uma nova finalidade, desde que atenda a propósitos legítimos e específicos. Então aqui já nos dá uma dica de que, caso não seja utilizado a base legal do consentimento, que é a regra, possivelmente restará aqui somente a base legal do legítimo interesse do controlador. Então, seguindo a nossa análise, a gente vê aqui as demais bases legais. Então eu não vou entrar no mérito de cada uma delas, mas a gente já viu que não se trata de obrigação legal ou regulatória, nem de execução de políticas públicas. Aliás, essas duas bases poderiam ser utilizadas para sustentar o tratamento dos dados pessoais que foram disponibilizados no próprio portal da transparência, como eu apresentei no vídeo mencionado. Eu tenho a outra base, estudos de órgãos de pesquisa, não se aplica também. Execução de contratos também não se aplica. Garantia de direitos em processo judicial administrativo também não se aplica. Proteção à vida também não, nem tutela e nem proteção ao crédito. Então restou o consentimento e o interesse legítimo. No caso do consentimento, a gente sabe que em muitas situações é praticamente inviável fazer uso dessa base legal em virtude das dificuldades ou até mesmo da impossibilidade de realizar esse contato com o titular. E aí resta o interesse legítimo, que pode ser utilizado desde que preenchido alguns requisitos essenciais previstos na LGPD. Então, o que você precisa saber de imediato sobre o uso dessa base legal? Primeiro, que é uma base legal que traduz uma insegurança jurídica significativa, porque essa avaliação ela tem uma subjetividade muito alta. Então, vai precisar que a organização ou o controlador realize
alguns testes antes de aplicar essa base, como o teste que é conhecido como teste de proporcionalidade. Então eu tenho o teste de proporcionalidade que é aplicado sobre o caso concreto para avaliar se há um equilíbrio entre os interesses do controlador e os interesses do titular. Esse teste também é conhecido como teste de ponderação ou de balanceamento. Então você pode encontrar aí esses termos na literatura. Então por que precisa ser feito esse teste? Primeiro porque a NPD ela tem regras mais rígidas sobre o uso dessa base legal. Então ela visa garantir esse equilíbrio entre o titular e o controlador. E para isso ela exige inclusive que relatórios de impacto sejam produzidos ou elaborados pelo controlador para que ele no caso a autoridade nacional, ela possa realizar a fiscalização de forma adequada. Então, pensem bem no uso dessa base legal, porque ela acaba inserindo um risco muito maior para o controlador na realização do tratamento de dados pessoais. Então, esse é o nosso cenário real, né? Onde a gente tem os interesses do controlador com um peso, né? Exercendo um peso aqui maior em detrimento aos interesses do titular. E para equilibrar essa balança, essa gangorra aqui, a gente precisa ter a atuação da lei, né? Então a gente tem aqui no caso a LGPD que vai tentar manter esse equilíbrio harmonioso entre os interesses do controlador e os interesses e direitos do titular. Então é exatamente para garantir esse equilíbrio que quando é utilizada a base de interesse legítimo do controlador, é necessário que, além de preencher os requisitos básicos previstos na LGPD para o uso dessa base, é necessário também fazer ou realizar testes de proporcionalidade para verificar esse equilíbrio. E nesse teste é preciso que seja atendido, né, esse equilíbrio. Do contrário, essa base ela se torna muito frágil e a tendência é que o controlador tenha que abandonar essa base legal e passe a utilizar a base do consentimento. Então eu trouxe aqui os requisitos essenciais e o próprio teste de proporcionalidade para a gente fazer aqui uma avaliação. Então, ao utilizar qualquer informação do portal da transparência e a sua reutilização para uma nova finalidade, o controlador ele não tem, nesse caso, um cheque em branco. Ele precisa fazer essa análise, precisa preencher esses requisitos legais e precisa também fazer esse teste de proporcionalidade para garantir o equilíbrio entre os interesses tanto do titular quanto do próprio controlador. Então a primeira coisa a ser feita é avaliar se há uma finalidade legítima no uso daquelas informações. Verificar se há necessidade e adequação, ou seja, aqui eu posso aplicar a minimização dos dados, ou seja, utilizar aqui na questão do princípio da necessidade apenas aqueles dados necessários ao atendimento daquela finalidade que foi definida pelo próprio controlador como finalidade legítima. E essa adequação tem uma correlação direta com essa necessidade em função de estar diretamente ligado ao atendimento da finalidade legítima. Eu tenho que garantir também a transparência. Então, aqui eu posso me valer dos termos de uso, né? No caso de websites, eu posso me valer de políticas, né, de privacidade e proteção de dados. Então, essas regras precisam estar claras para o titular dos dados. Além de tudo, quando eu faço uso da base legal de interesse legítimo do controlador,
eu preciso obrigatoriamente fazer o registro dessas operações. Então, uma vez que essa base vai ser utilizada, eu preciso registrar essas operações, porque elas vão servir, inclusive, para o relatório que vai ser prestado para a NPD. Então, eu parto agora para o meu teste de proporcionalidade. Então, eu tenho aqui já atendida, né, a legitimidade, vamos dizer assim, e agora que eu preciso avaliar se esse interesse legítimo, então eu tinha apenas o interesse, ele foi legitimado com os testes prioritários, essenciais, e agora eu passo a avaliar se esse interesse legítimo do controlador, ele não vai, por exemplo, violar a expectativa legítima do titular. Ou seja, essa legítima expectativa do titular tem relação com o fato daquele titular já ter, por exemplo, tido uma relação jurídica com aquele controlador e num momento seguinte em que ele envia, por exemplo, um e-mail marketing para esse titular não fica surpreendido porque ele já teve uma relação jurídica, comercial ou de consumo com aquele controlador. Então essa acaba se configurando em uma expectativa legítima de que o titular possa receber essas informações. Agora, quando o titular não tem nenhuma relação jurídica com aquele controlador, é preciso aprofundar melhor esses testes para saber, por exemplo, se há de fato ou se pode configurar de fato uma expectativa legítima daquele titular em relação àquela comunicação ou aquele contato que é recebido por parte daquele controlador. Eu preciso avaliar também, caso essa legítima expectativa seja atendida, eu preciso avaliar qual vai ser o impacto daquelas informações que eu estou tratando em relação ao próprio titular. A gente vai ver, por exemplo, que o CPF ele é de fato uma informação crítica e que pode gerar um impacto negativo para o titular caso aquele dado seja utilizado de forma inadequada, fora dessa finalidade legítima, inclusive, que é definida. Então, eu preciso avaliar esse impacto, preciso avaliar também se, após esse impacto, durante a análise de risco, após a análise de risco, se há alguma violação dos direitos do titular e caso haja alguma violação desses direitos, principalmente no que tange a direitos fundamentais, essa base legal já não é mais adequada para a utilização. Então eu preciso avaliar isso. E uma vez que isso tudo passe nesse teste, eu preciso ainda garantir a salvaguarda dessas informações, ou seja, eu preciso implementar mecanismos de proteção adequados para garantir que esses dados estarão atendendo, né, à privacidade e proteção dos dados daquele titular. Ou seja, se eu estou atendendo a esses direitos do titular, que envolve inclusive a privacidade e proteção. Tá? Então, trazendo aqui o caso concreto lá do vídeo anterior, onde a gente obteve, a partir do portal da transparência, o e-mail. Então, a gente tem aqui o e-mail do titular, a gente tem aqui o órgão, no caso era uma universidade, a gente obteve o nome, o fulano de tal, a gente obteve o CPF, aqui eu fiz inclusive parêntese quanto ao uso da informação de forma clara, ao invés de estar pseudonimizada. Então o ideal é que essas informações consideradas críticas, elas estejam pseudonimizadas. Eu tenho a obtenção do cargo, nesse caso aqui era um técnico de laboratório, né? E nesse técnico de laboratório, ele tinha vinculado a remuneração, que era em torno de 7,5 K, né? Ou seja, R$ 7.500. Então, dentro desse contexto, a gente percebe que uma das finalidades possíveis para o uso do controlador seria o quê? A utilização de marketing. Então, a finalidade aí genérica seria o marketing, para a finalidade específica seria de oferecer produtos,
né? Então eu estou oferecendo produtos, estou oferecendo serviços. Então, considerando, por exemplo, que ele é um técnico de laboratório, essa campanha de marketing pode ser mais assertiva no sentido de oferecer produtos de EPI, ou seja, equipamentos de proteção individual, e também treinamentos, né, capacitação, que podem atender aí a expectativa daquele titular dos dados. Ou seja, a gente percebe aqui que, mesmo não havendo uma relação jurídica prévia, há uma possibilidade de enquadramento, porque esse EPI pode fazer sentido, pode ser útil na vida profissional desse técnico, e eu tenho também o treinamento, que pode também favorecê-lo no sentido de progressão funcional, de capacitação profissional, enfim. Então eu tenho aqui a expectativa legítima do titular podendo estar atendida aqui nessa análise. Então, seguindo, a gente percebe que é necessário ter uma situação concreta, porque essa situação concreta vai trazer nuances que precisam ser analisadas com bastante propriedade. Eu tenho uma finalidade legítima, que seria aqui, no caso, o marketing, e a específica, que seria a oferta de produtos ou a oferta de serviços, dependendo do caso. Eu tenho uma necessidade de algumas informações, e aí eu preciso fazer essa análise mais adequada. Então eu tenho, por exemplo, aqui e-mail. O e-mail é realmente necessário para enviar essas informações. Eu tenho aqui as informações do órgão, que podem contextualizar, mas é algo que precisa ser criticado no caso concreto. Eu tenho o nome, para que essa campanha de marketing seja mais personalizada. Eu tenho o cargo, que vai garantir, nesse caso aqui é um técnico de laboratório, então eu tenho aqui uma necessidade de conhecer o cargo para ser assertivo nessas campanhas de marketing. E eu tenho aqui a remuneração, que também é útil, porque ela pode direcionar qual produto, ou o valor do produto ou do serviço seria mais aderente à capacidade de remuneração dele. E eu tenho o CPF, que nessa análise a gente percebe que, para fins de marketing, ela é inadequada, ela não é necessária. Então aqui é um exemplo, por exemplo, em que esses dados deveriam ser descartados, certo? Então, seguindo aqui a nossa análise, a gente tem ainda a legítima expectativa do titular, que eu acabei de mencionar. Então, por ser um técnico de laboratório e ter um marketing direcionado a produtos que possam atender as necessidades, possivelmente atender as necessidades, então não vai causar nenhuma estranheza, nenhum impacto tão negativo nesse tipo de abordagem. Então eu tenho aqui uma legítima expectativa do titular no uso do e-mail, do órgão, do nome, do cargo, da remuneração. Não teria do próprio CPF. Eu tenho aqui a avaliação de impacto. Então, qual seria o impacto da utilização de um e-mail? Então, eu tenho que avaliar isso em um processo de análise de risco. Qual seria o impacto com a utilização do órgão, do nome, do cargo, da remuneração, e aqui, por exemplo, do CPF. Então, nesse CPF aqui, eu poderia estar constatando numa análise de risco que o impacto seria muito alto e que, ao mesmo tempo, não seria necessário para a minha finalidade legítima. Então, essa análise precisa ser feita no âmbito da organização pelo controlador. Eu tenho os direitos do titular. Então, observem aqui que eu tenho a opção de saída, né, o opt-out. Então, no momento em que ele usa o e-mail, eu posso permitir que aquele titular possa estar solicitando a sua saída daquele e-mail list. Então, eu preciso garantir os direitos do titular. Aqui é só um exemplo, tá? Mas eu tenho aqui livre acesso, revogação. Então, no momento em que eu utilizo a base do interesse legítimo, eu sou obrigado a fazer o registro das operações. Portanto, essas operações estarão passíveis de consulta por parte do titular de uma forma muito mais acessível e muito mais
rápida. Eu tenho também aqui a questão da salvaguarda. Então, eu preciso realizar a salvaguarda de quê? Desses dados que estão sob a guarda do controlador. No caso aqui, por exemplo, se o CPF fosse necessário, eu teria que aplicar aqui uma pseudonimização, algum tipo de proteção mais efetiva para evitar um impacto para aquele titular. Eu tenho a transparência, né, materializada aqui pela própria política de privacidade e proteção de dados, então onde eu tenho toda a regra, né, de tratamento dos dados clara, né, direta, sucinta e objetiva para aquele titular. E eu tenho o registro das operações que eu já mencionei. Então, eu preciso registrar todas as operações que estão relacionadas ao uso desses dados que estão aqui sendo tratados por aquele controlador. Tá? Senhores, então essa foi a avaliação da utilização da base legal de interesse legítimo do controlador, em especial na utilização de dados de acesso público. Então a gente percebeu que é possível realizar a reutilização com uma nova finalidade, desde que o controlador preencha os requisitos essenciais previstos na LGPD e que também faça o teste de proporcionalidade ou de ponderação ou de balanceamento, como assim também é chamado. De forma que ao final dessa avaliação, junto com a equipe técnica e a equipe jurídica, se tenha uma garantia razoável de segurança jurídica para a utilização dessa base legal no tratamento desses dados pessoais. Então, com isso, a LGPD tem aí a intenção de garantir esse acordo harmônico entre as partes, onde o interesse do controlador e o interesse do titular estão equilibrados, e isso numa relação de prestação de serviço, numa relação de comunicação, numa relação de redes sociais ou até mesmo numa relação de e-commerce. Então, e inclusive o próprio portal da transparência. Então, seja qual for o tipo de serviço a ser prestado, é necessário que haja a garantia desse equilíbrio na utilização dessa base de interesse legítimo do controlador. Ok? Então, eu espero ter aqui elucidado boa parte aqui das questões. Esse é um assunto bastante complexo, bastante debatido, mas eu acredito que com essa explanação você consiga ter aí uma certa visualização do que precisa ser feito quando você necessitar utilizar a base de interesse legítimo do controlador. Senhores, fico por aqui, saúde a todos e um forte abraço. Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo.